Olá, paz de Deus para a Irmandade, para os testemunhados, e que a paz de Deus também entre nos lar de vocês que só é inscrito no canal. E para aqueles que não é inscrito ainda, eu vou pedir por gentileza para se inscrever e dar o seu joinha e apertar o sininho, porque o próximo vídeo, a semana eu vou continuar cada dia de semana fazer um vídeo curto, contando a série dos testemunhos que Deus tem da graça de contar. Porém, hoje, eu quero trazer uma parte que eu vi nas Escrituras, que eu quero trazer para o nosso regozijo espiritual. Essa parte que eu estou falando, Irmandade, ela está escrita na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 13, que fala sobre potestade, governos e autoridade. Então ali fala para nós orar para todas as autoridades, que todas as autoridades é constituída por Deus. Então os irmãos veem que, às vezes a gente falando de pedir oração para o nosso presidente, ali fala até de reis, de magistrados, para dar glória para Deus, mas os impostos, e essas coisas pagar para eles, E o próprio Senhor Jesus, ele falou para os fariseus, dá de César que é de César, dá a Deus que é de Deus. Então, irmão, nós vamos dar glória a Deus, nós vamos orar para nossas autoridades, para que Deus conceda a eles um bom governo, e que nós tenhamos a paz para servir a Deus. Porque se nós for, irmão, olhar para o lado da esquerda, não pensa que é só aqui no Brasil, não. A esquerda existe desde que o homem é homem, certo? E a gente vê ali no livro de Zacarias também, capítulo 3, é um dos lugares que fala das esquerdas, que fala que Satanás estava à esquerda de Josué para fazer a oposição a ele. E assim, sempre teve os antideus, anticristo, agora tem esse aí que é antifamília. Eu estava ouvindo uma exposição desse cara que o nome dele é 13, e negócio de igualdade de gênero. Isso aí, irmãos, tem família minha que tinha criança escrito no tempo do governo deles, eles lançaram uma cartilha, manual gay, induzindo as crianças para o lado de gay. Eu duvido que algum pai que seja família mesmo, que gosta da família, vai desejar que o filho dele, quando crescer, seja gay. Ou que as meninas sejam essas mulheres extrovertidas, Todo pai, toda mãe, ele cria os filhos com a ideia dos filhos ser estudioso, obediente a eles, obediente a Deus, e honra pai e mãe, porque também isso é um mandamento da palavra de Deus. Agora, irmão, imagina o seguinte, nessa cartilha que eles intentaram impor, é o seguinte, até os banheiros da escola ia ser tudo comum. Agora, irmão, imagina o seguinte, você põe a sua menina na escola, aí chega na escola, ela vai no banheiro, chega lá, tem um menino fazendo xixi lá, ela vai fazer xixi junto com o menino, não acha que isso é correto, que isso é certo? A moça vai namorar, aí casa, E aí entra esse negócio aí de gênero aí, mas todo pai, toda mãe que se preza, eles querem que as filhas casem com o rapaz, Porque é isso que está escrito lá no livro de Gênesis. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne, não separa os homens aqueles que Deus ajuntou. Então depois também está escrito nessa parte aí, que eu falei sobre a moça casar com o rapaz. Agora tem graça uma moça casar com outra moça, ou um rapaz casar com outro rapaz. Quem é o pai ou a mãe que vai querer que o filho dele
cresça, e na hora de casar, em vez de casar com a moça, casar com outro homem. Né? E é isso aí que propõe nessa cartilha aí. Então, essa irmandade, que seja evangélico, ou crente, né? O católico, que se preza, que tem um padrão de família, vai desejar que a sua filha case com outra mulher e seu filho case com outro homem. Como que você vai ter netinho depois? Como você vai ter neto depois? Como que continuidade vai dar na família? Será que é isso que nós queremos amanhã para os nossos netos, bisnetos, tataranetos? Não, irmão. Eu acho que a família cristã, inicialmente, ela é constituída de um homem e de uma mulher. Porque quando Deus fez Adão, passou mais um tempinho, ele fez Adão dormir, e conforme consta ali, ele fez Eva de uma costela do Adão, e trouxe e apresentou diante de Adão, porque não achou nenhuma outra criatura que era compatível com o homem. E apresentou Eva para Adão, e Adão disse: agora sim, esse é osso do meu osso e carne da minha carne. Então, irmão, por aí, pelas Escrituras, agora que ele quer ver um lugar que fala bem claro a respeito disso aí ainda, na Epístola do Apóstolo São Paulo, aos Gálatas, a Timóteo, primeira Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Ela diz assim: se alguém é espírito que a vocação de servir a Deus na Igreja Católica, a vocação sacerdotal, em nosso meio, vocação de ser pregador, é preciso que ele seja casado uma só vez, marido de uma só mulher, que crie os seus filhos, preste bem atenção, crie os seus filhos em toda sujeição, em toda doutrina, e tem testemunho dos de fora. Porque se o tal não consegue governar nem sua casa, terá ele cuidado da igreja de Deus? Então é isso que diz nas Escrituras. Então nós temos que fazer uma coisa. Ao votar no homem lá do 13 lá, você tem que renunciar a Deus, às Escrituras, ou você abraçar a Deus e seguir os mandamentos. Porque a congregação não escreveu a Bíblia. A Bíblia foi escrita muito mais de 2000 anos antes da congregação do Senhor Jesus vir na terra. E no tempo do Senhor Jesus, ele explicou aquilo lá para os fariseus. Que um homem chegou e perguntou para ele, né, sobre que tinha um moço que casou com a moça, e ele morreu e não deixou filho. E o judeu tinha uma doutrina que quando um irmão casasse e deixasse a mulher viúva sem filho, o irmão mais velho, depois dele, casava com a viúva para constituir filho, e quando nascesse o filho, pôr o nome do irmão falecido, para que a posteridade do irmão, a família do irmão, não desaparecesse da terra. E aí um falou assim: na nossa casa, o mais velho casou com a mulher, morreu, não deixou filho. O mais velho depois dele casou com ela, também morreu, não deixou filho. Difícil era 7 irmãos e os 7 casaram com a mulher. Lá no céu, de quem vai ser esta mulher? Visto que ela casou com 7. O Senhor Jesus falou para eles assim: vós erreis muito em razão de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, que no céu não casará e não dará casamento, mas serão todos anjos de Deus. Certo? Então, o próprio Senhor Jesus, na parábola lá que ele fez lá, ele falou que o dia do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que casavam, davam em casamento, festejavam, comia e bebia, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. Aí, irmãos, já diz claro, né, que a família diante de Deus é constituída de um homem e de uma mulher. Então esse negócio aí de igualdade de gêneros, esse negócio é totalmente, categoricamente antibíblico. Certo? Antibíblico.
Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: esse pessoal da esquerda, né, incluindo essa candidatura aí 13, que é amigo dos ditadores de esquerda aí, eles querem implantar no Brasil, irmão, esse negócio de casamento homoafetivo, que é casar homem com homem e mulher com mulher. Mas isso aí não existe. Isso aí não existe. Nem nas igrejas evangélicas, nem nenhum tipo de religião não admite essas coisas. Mas eu creio assim, que a gente não vai fazer discriminação dessas pessoas. Mas chega na hora de casar, não. Na hora de casar, sabe que o rapaz tem que casar com a moça e uma moça com o rapaz. Então esse é meu ponto de vista. Quando nós for estabelecer esse tipo de coisa, irmãos, vai virar uma bagunça. E eu imagino como vai ser a cabeça de uma criança que o pai é homem e a mãe também é outro homem. Ou que a mãe é uma mulher e outra mulher, e o que está fazendo o papel do pai também é outra mulher. Acha que uma criança aí de 4, 5, 6 anos vai entender isso? Como que o meu pai é homem e minha mãe também é homem? Então, irmãos, é isso que eu quero frisar. Então vamos tomar muito cuidado nas horas da nossa decisão, para nós não acabar afrontando a Deus. Irmãos, lembra lá da cidade lá de Sodoma e Gomorra? Por que Deus destruiu aquela cidade? Irmão, consulta as escrituras e vê bem que quando aqueles anjos foram na casa de Ló, os homens queriam deitar com os anjos. E os anjos pegou e destruiu a cidade. Agora nós vamos fazer o nosso Brasil como Sodoma e Gomorra, um dia Deus mandar os anjos também destruir nosso Brasil também. Não, irmão, vamos pensar no amanhã, nos nossos filhos, nos nossos netos, na igreja futura, para que a igreja seja abençoada por Deus e os nossos filhos sejam abençoados por Deus, como está escrito lá na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, né? A respeito da resposta a respeito do casamento, o apóstolo Paulo falou que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E a mulher deve amar o seu marido como Cristo também amou a sua igreja. Então é desse jeito. Depois o apóstolo São Paulo, ele falou ali também, né? Os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Porque era o casamento normal, que é o casamento normal que é abençoado por Deus. E o Senhor Jesus, quando ele estava no tempo dele aqui na terra, reunido com os apóstolos, com os discípulos, alguém trazia as crianças para ele ser abençoado e alguém, né, não queria, porque eles achavam que o Senhor Jesus não ia querer conversar com criança, não ia perder o tempo dele com criança. Ele falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais são o reino do céu. Aquele que não tornar como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar no reino do céu. Agora, irmãos, como que é impedir? Né? Como que é impedir de deixar vir minhas crianças? É você, uma doutrina, uma lei que induz as mulheres a provocar aborto, né? E você fazendo assim, você vai estar impedindo de vir as crianças, porque dos tais são o reino do céu, né? O próprio Senhor Jesus falou, não é eu que estou falando, não está escrito lá: deixai vir a mim os pequeninos, e de modo nenhum lhes impeçai, que dos tais são o reino do céu. Quando os discípulos queriam saber quem deles era o maior, no meio de se era Pedro, se era João, se era Tiago, sabe o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus foi lá e tomou uma criança e sentou no meio deles. E falou para eles que aqueles que tirassem a inocência de uma criança, era melhor amarrar uma pedra de moinho d'água no pescoço e atirar no fundo, nas profundezas dos mares. Então vamos ver. Agora, como nós vamos estabelecer isso aí, nós estabelecer esse tipo de coisa aí, nós vamos estar tirando a inocência das crianças. Porque na hora que nós pôr um menino para compartilhar o mesmo banheiro com a menina, nós estamos tirando a inocência das crianças. E tudo tem o seu tempo, irmão. Tem o tempo das crianças conhecer essas coisas, que deve ser orientado as meninas pela mãe e os meninos pelo pai, mas ao seu tempo.
Não querer que uma criança de 5, 6, 7 anos vai entender, vai ter aula de sexo na escola. Irmão, isso é gritante, isso é um absurdo, certo? Então vamos clamar a Deus para que o Senhor ele nos dê a luz e nos abençoe, nós possamos manter o padrão da família. Agora vamos lá, irmãos. Na série de vídeo que eu estava fazendo semana passada, eu quero deixar aqui mais um testemunho que Deus fez na minha vida. Desta vez, o Senhor fez com o meu filho Joe. Eu tenho 4 filhos, né? E todos os 4 deles ingressaram na música. O Joe é o mais novo, toca bombardinho. O Adilson, que mora em São Paulo, toca bombardão. O Vanderlei toca violino e a Noemi toca órgão. Louvado seja Deus. É assim, irmãos, quando a minha esposa estava gestante, esperando o Jonatas, que é o meu filho caçula, e nós fomos no ginecologista, o médico constatou a gravidez dela, que ela estava grávida, e como as mulheres gestantes sempre vai passar no médico, sempre a minha esposa passava no médico. Quando ela estava mais ou menos com uns 4 meses de gravidez, o médico falou para ela que ela ia ter que operar, né? E nós fomos buscar a palavra, o Senhor falou com ela para nós não pôr a mão, não, deixar que ele ia pôr a mão. Aí um dia, irmão, a minha esposa sentiu meio esquisita, meio passando mal, eu levei ela no médico. Chegou lá, o médico falou para mim: a criança da sua esposa mandou tirar ela da sala e me chamou sozinho. Falou: sua esposa perdeu essa criança, deve ter uns 5 dias. E se nós não tirar essa criança, vai dar uma infecção generalizada nela. Só, irmão, que Deus tinha falado para mim na palavra que aquele meu filho ia ser muito abençoado na terra. E o médico falou que eu tinha que ir lá e tirar essa criança através dos fósforos, né? Que tipo, eles extraem a criança de uns alicates grandão, e ele falou que a criança já estava em estado de decomposição muito adiantado na barriga de minha esposa, tinha que tirar os pedaços. E ir puxando as crianças, os pedacinhos, já estava podre. Mas aí, irmãos, aí eu lembrei da palavra que Deus tinha falado, e eu fui na igreja buscar a palavra. O Senhor falou para mim que ele ia ser o meu José, que ia ser o filho da promessa, que ia ser diferente de todos os outros filhos que nós já tínhamos. E aí, irmão, nós ficamos naquele caso, naquela dúvida, e à noite eu fui na congregação, porque a palavra final na vida do cristão e do crente sempre é a palavra de Deus. E cheguei lá, o Senhor mandou 6 de Juízes, quando Deus fala com Gedeão. Aí Gedeão pediu 3 sinais para Deus, a respeito lá, depois os irmãos lê, que uma vez ele ia pôr o velo no seco, era para o velo estar seco e todo em volta molhado. E depois ele ia pôr o velo de lã lá fora, e era para estar tudo, o velo molhado e em volta tudo seco. Esse foi pedindo sinal. E o Senhor falou naquela noite: pede um sinal, que eu tinha uma cidade que eu tinha que levar o evangelho lá. E o Senhor falou para mim: pede um sinal difícil, que eu vou te dar um sinal. Aí quando foi na madrugada, irmã, eu levantei para orar, e na oração eu lembrei da palavra, e de que o médico tinha falado para mim que a criança estava morta. Falei: Senhor, se é para mim ir mesmo fazer essa missão, evangelizar essa cidade, devolve a vida ao meu filho amanhã, quando nós for amanhã no médico. Lá permita que o médico, ao examinar, perceba que ele esteja vivo. Mas nem precisou de ir no médico, porque quando a minha esposa levantou, que ela foi tomar banho de manhã para nós tomar o café e depois mais tarde ir no médico, a criança começou a mexer dentro da barriga dela. E aí, irmãos, no tempo certo,
o Senhor trouxe essa criança, nós pusemos o nome dele de Jonatas. Nasceu um menino maravilhoso, com toda a saúde, sem nenhuma sequela, nasceu no tempo certo e não precisou, irmãos, de levar no médico para tirar ele aos pedaços, porque Deus fez ele nascer perfeito no tempo certo. Passou mais aí uns 6 meses, ele nasceu, hoje é músico na congregação cristã, já é casado, vai fazer 6 anos que ele é casado, e louvado seja Deus. Tem a sua esposa, a irmã Gislane, eles ainda não têm filhos ainda, mas louvado seja Deus, que Deus tenha abençoado eles. A Irmandade Condorar a Deus apresenta também essa parte na mão de Deus, se eu posso abençoar eles, para eles construir a família deles em paz, que Deus muito tenha os abençoado até aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar abençoando eles até o fim. Pois eu conto a segunda parte desse testemunho, se Deus preparar. Sim, Deus abençoe a Irmandade. Na medida do possível que Deus for dando, eu vou contando os testemunhos que aconteceu na minha vida, da minha esposa, da minha filha, dos meus netos, enfim, da nossa família em Cristo. Assim que Deus ajuda, eu vou pedir a Irmandade e os admiradores do meu canal para divulgar o canal para frente. Tem outro canal também bastante abençoado, que não pode entrar, é CCB Sem Reforma. Tem muitos testemunhos maravilhosos. Eu agradeço também os inscritos que estão inscritos. E se você ainda não é inscrito ainda, se inscreva. Tá? Não tenha medo que eu vou ganhar dinheiro com isso, não, que esse canal não é para ganhar dinheiro. Esse canal aqui é para elucidação dos problemas, para nós, entre nós discutir os problemas, tentar chegar num acordo. Isso é Irmandade, por exemplo, também culto de jovem. Se eu for congregar no culto de jovem, da sua comum, se você quiser que eu ponha no canal, envia para mim grava o culto de jovem integral, com tudo que tem no culto de jovem, e eu vou postar, ou se não, o culto da sua comum mesmo. Se você quiser entrar em contato comigo através do WhatsApp, né, que é, aqui o DDD é 035 988 52 5693. Geraldo Carolino da Silva, conhecido como Geraldo CCB. Deus abençoa, a paz do Senhor nosso Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Deus abençoe.